Saudações, caros alunos, meu nome é Capitão Gondim, ministro aula de Física e Matemática. Falaremos sobre um tema muito importante da física clássica, sobre capacidade térmica, calor específico e calor sensível. Vamos falar primeiramente sobre a capacidade térmica. Capacidade térmica também é conhecida como capacidade calorífica, que é uma propriedade física de uma substância que descreve a quantidade de energia térmica necessária para elevar a temperatura de uma determinada quantidade dessa substância. A capacidade térmica é uma medida da capacidade de armazenamento de calor de uma substância. Calor específico. O calor específico é uma propriedade física das substâncias que indica a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 1 grama de massa da substância em 1 grau Celsius. Em outras palavras, é a quantidade de energia térmica necessária para alterar a temperatura de uma substância em relação à sua massa. Calor sensível. O calor sensível é uma forma de energia térmica que está relacionada com a variação da temperatura de um objeto ou substância sem que ocorra uma mudança de fase. É a quantidade de calor necessária para aumentar ou diminuir a temperatura de um material sem que ocorra a mudança de estado físico, como fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido, ou a vaporização, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Nós temos nessa animação um recipiente contendo uma substância M qualquer a uma temperatura inicial θ0. Essa temperatura irá aumentar até um valor final que nós chamaremos de θ. Nesse caso, houve uma variação da temperatura. Dizemos que a capacidade térmica é igual ao calor sensível dividido pela variação da temperatura, e que o calor específico é igual à capacidade térmica dividido pela massa. Passando o M para o outro lado, temos que a capacidade térmica é igual à massa vezes o calor específico. E fazendo a igualdade das fórmulas, temos que o calor sensível dividido pela variação da temperatura é igual a massa vezes o calor específico. Passando Δθ para o outro lado, que é a variação da temperatura, nós temos a fórmula que o calor sensível é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura, onde a variação da temperatura é igual à temperatura final menos a temperatura inicial. Ou seja, o calor sensível ele acarreta a variação da temperatura. Muito importante, o calor específico, que é C, é quem indica quais unidades usar. Por exemplo, se temos caloria por grau Celsius, podemos dizer que o calor sensível é dado em caloria, a massa é dada em grama e a variação da temperatura é dada em grau Celsius, ou Joule por quilo vezes Kelvin, onde Joule é o calor sensível, a massa é dada em quilo e a temperatura é dada em Kelvin. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que outros possam ter acesso a este conteúdo com qualidade. Muito obrigado e fique com Deus.